Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. Corinthians abre conversas com Fernando Diniz para ser o novo treinador. E Renata tira onda após Inter vencer o Corinthians. Vamos acompanhar aí. O Ronaldo teve que aguentar a zoação. Que saudade que eu estava de poder dar uma voltinha com um ônibus colorado fora do Rio Grande do Sul. Ai, olha que moderno. 1-0 que valeu muito. Você quer falar de dívida comigo? Deixa eu estacionar o ônibus aqui do ladinho, tranquilo. Ui, que é isso? É um disco voador. Ó, primeiro turno. Ok, leva o DVD pro Beira Rio que a gente se encontra no segundo turno. Olha o tamanho do furo. E é o seguinte, eu aqui, de maneira justa, não vou negar, tive que aguentar a lanterna, a parte mais baixa, mais humilhante da tabela. E aí a lanterna veio pra cá. E eu resolvi agora mudar um pouco o esquema. Ó, que lindo isso, olha. Você vai ficar aqui hoje? Você vai ficar aqui hoje? Hã? Você vai ficar aqui? Aqui onde? Aqui do lado aí. Claro, porque ontem eu fiquei na frente no placar, né? Hoje eu vou estar ao lado. Olha, o que é isso? Gente, a minha maleta colorada é a coisa mais linda, fashion, muito Vai de bonita. maleta e tudo pra Série B. E isso aqui? Ah, mais um DVD pro primeiro turno. É a primeira temporada, a segunda temporada a gente faz daqui a pouquinho. Ai, eu lembrar disso. E é o rapaz. seguinte, e colocaram pilha no saci, pilhas! Entramos pilhados, concentrados, revigorados, retranca. querendo resultado. E aí, a Arena de Itaquera virou o Santiago Bernabéu. Virou o quê? Santiago Bernabéu. Meu pai do céu. E assim, ó. E essa música é hit? E botaram pilha no saci. E botaram pilha no saci. Botaram pilha no saci. Eu mereço. E esses caras... Para com isso aí, negão. Agradecer o Sábado à trabalho. noite de soslaio, eu dei uma olhadinha na tabela, como você sempre me recomenda. E lá estava o meu Colorado, em 16º lugar. 20º. Pois, de repente, ontem à noite, no final derradeiro da Páscoa, doce, suave, açucarada, lá estava o meu Colorado de novo, pavimentando os tijolos e chegando na 13ª posição. E com pontuação igual de uns outros aí também, né? E o que cai em dezembro? É, aquela turminha de 12 pontos. 13º cai. Então agora é o seguinte, Rona. Eu já fiz a minha parte, venci, tô feliz. Mas vamos nos preparar para os clássicos do final de semana. Você em casa com o Palmeiras, jogar em casa é melhor. Eu em casa com o Grêmio. Agora vai sobrar pra alguém, né? Vai sobrar pra alguém. O Corinthians é sempre assim, sobra pra alguém. Então, que seja, E né? sobrou pro Dorival e para o Ulisses Costa. Eu? É! Quase porque desmaiou. sim. Cabelo Como gol do você é Bernabéu. traíra, hein? Nossa, você não tá sendo justa de novo comigo. Você- O que eu falei antes do jogo que ia acontecer pra você? Você falou que o Inter venceria. É. De verdade, falou mesmo. Falou! Falei porque eu sei o que acontece. Mas eu vou falar uma coisa. Eu estou feliz, mas imagina quem em casa goleou por 4-1 de maneira impiedosa, extremamente dominante. Assim foi o São Paulo para cima do Cruzeiro. isso mostra. Marco Aurélio Cunha e João Pedro Sgarbi. Um voto de confiança para Roger Machado ou ainda não? Sempre o treinador que está no São Paulo é o que eu torço. Então, voto de confiança Nossa, para quem Silvio. estiver lá. E outra, eu avisei. É só pegar sexta-feira É aí verdade. e falar. Lá, o Cruzeiro lá não passa, não adianta. Agora se eu torcer pro E olha Dorival que também. no Mineirão também não, hein? Olhe bem, hein? Que coisa, hein? Tranquilo. João Pedro Sgarbi 3. está na mesma vibe do Dr. Marco Aurélio. Tudo bem, Rê? Um beijo pra você. Tudo ótimo. Meus amiguinhos aqui, eu fico meio preocupado, porque o Inter, quando perde, é um desânimo e ninguém gosta de ver a Renata desanimada, né? Mas eu estou pilhada hoje. Mas o Inter, quando ganha, olha, Renata. É duro também. Eu vou até fazer assim, ó. Aí, ó, tá bem.
Oi, Chiquito. Bom, Nossa, que vergonha. pessoas. E lá estava a família mais pé quente de todas, a família fã. E eu avisei aqui na sexta-feira, Rafael, Lucas e Matheus, o trio. Impossível, acreditou até o final. E o Bernabé fez esse golaço, 1-0, que valeu 3 pontos, Trocaram vitória a fora de fralda casa. duas vezes lá, já falaram. Trocaram a fralda lá, os meninos. Edu Dracena, mas nada supera a sua felicidade. O topo da tabela continua sendo seu com mais distância. Hoje teremos cadeirão para Edu Dracena, o líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Não, peraí, o cara torce pra 8 times. Não, o cara torce pra 8 times. Um toma de 4, gigante, o outro toma de 3, e ele se abraça e não fica ganhando. Ah, Coração é gigante. O que você faria se você fosse eu ele? faria o mesmo. Ei, deixa eu falar um negócio pra você. Eu quero ver o doutor aqui, o doutor. Falar do pênalti aí do São Paulo e Cruzeiro. Você tá de brincadeira. Vai, eu quero ver, doutor, se tá de realmente foi brincadeira. pênalti lá. Tá de brincadeira, né? Ele reclamou do pênalti no jogo do Santos, E eu no jogo nem do vou falar da Cruzeiro. falta do gol do Não Palmeiras. reclamou da falta no É jogo um do Edu da Palmeiras. pena, ele só chora. Ô, Edu, comemora, Edu. Para E é o aí. seguinte, agora eu quero o nosso comentarista fragmentado. Amassado pelo São Paulo e vitaminado por Odair Hellman. Ó, e ele tá sorrindo, por que será? E aí, como Ele você tá mais está? feliz Você tá hoje, pendendo pra qual lado? Olha lá, olha. É um L só. Eu já falei pra ele que é um L só. Já falei pra ele. Ronaldo! Eu já falei pra esse gordinho analfabeto, é o L só. Ele vai botar 3 da próxima. Nome aqui. Eu tenho uma pergunta para Everton Guimarães para começar o debate. Everton. Everton, boa tarde para você. Buenas, muchacho. Para você, o milagre no Corinthians será produzido por Fernando Diniz? Ô, Renato, a primeira coisa que eu preciso dizer a você é um boa tarde, um bom almoço a todos e dizer o seguinte, eu adoro ketchup, Renato, eu coloco na pizza. Quando eu vou a São Paulo em alguma pizzaria e peço, eles nunca me servem, eles ficam mal-humorados. Você tá parecendo um vidrão de ketchup hoje, hein? E eu vou te contar um negócio impressionante. Não acredito que o Fernando Diniz seja o nome ideal para o Corinthians. E eu vou explicar por quê, serei claro. Já defendi o Fernando Diniz. Eu tenho ojeriza, asco de chefe que expõe seus subordinados. E eu acho que ele expõe seus subordinados. Isso para mim é um grande problema. E eu vou dizer outra coisa. O Corinthians precisa de um treinador do tamanho dele, Corinthians. E desculpa, o Diniz não tem tamanho para ser treinador do Corinthians. Portanto, muito cuidado nas escolhas, com menos empirismo e convicção, Marcelo Paz. E mais estudo, sabe? Enxergar o tamanho do treinador que serve para o Corinthians. O Diniz, para mim, será um erro grave se o Corinthians cometer. Grave. E a Ulisses só me resta perguntar. Ulisses, você não disse que a Arena Corinthians pulsa, que ganha jogo, que é suficiente, não precisa de treinador, que a Arena Corinthians ganha jogo pro Corinthians, mas não funcionou de novo, Ulisses. É verdade, você tem total razão. E outra coisa que é importante, eu vi uma coisa ontem que eu não tinha visto há muito tempo no Corinthians. O torcedor indo embora antes de acabar o jogo. Mas muita gente, não foi pouca gente, não. Muita gente. E fica caracterizada a postura dos atletas do Corinthians, né? Que se não gostam do Dorival, tem algum problema, isso obviamente que é tudo especulação, que resolvam com ele. Mas, acima de tudo, respeite a instituição que eles estão defendendo, onde eles ganham salário, né? Porque quando atrasa, todo mundo sabe. Mas quando é para jogar, fazer corpo mole, que nem fizeram ontem pra mim, irmão? não quiseram jogar, entendeu? Não quiseram jogar. É isso aí. O que eu vi ontem foi um absurdo. Um absurdo que o time do Corinthians fez. E o Inter não tem nada a ver com isso. Eu sabia que estava um clima pesado, por isso que eu te mandei a mensagem. Me ligaram e falaram, o clima tá péssimo, tá pesado, entendeu? E eu falei assim, então já era, cara. E o Inter não tem nada a ver com isso. Foi lá, ganhou o jogo brincando, viu? Não foi um jogo difícil pro Inter, não. Valoriza o trabalho do Inter, pô. Brincando o Inter. Se fosse para jogar, poderia ser mais. Agora é o seguinte, o Capelani já cravou aqui, pelo menos a informação que chega para ele, é que o Fernando Diniz será o técnico do Corinthians e tá tudo sendo finalizado, negociado. Capela, atualiza o quadro, muita gente preocupada. O Ronaldo hoje num desânimo. Mas ele passou meses e meses me atormentando, alugando um apartamento na minha cabeça. Agora o jogo virou, não é? E eu vou aproveitar, eu também tenho direitos iguais da zoeira. E aí, Capela? Tem sua mesmo, Renata. Agora, eu vou agora com um pouco mais de calma e explicar bonitinho o que tá rolando aqui nos bastidores, tá? Primeira coisa, eu fiz assim, ó, e não o V de Vitória Corinthians, mas A, porque plano A, e eu vou falar o seguinte, eu vou ficar muito surpreso se não fechar com o Diniz, tá? Primeiro, Marcelo Paz gosta do nome, Stabile também. Isso aqui
A grande verdade é que tem muito cara que torce contra. Então, se você trouxer aqui na carta, entregar pro Stabile, conseguir fechar com o Guardiola, você aceita? Sempre vai ter alguém para falar... Será? Guardiola? Não. Então tem sempre os caras que torcem contra e torcem o nariz. Mas o mais importante, quem manda no departamento de futebol do Corinthians hoje? Marcelo Paz. Obviamente quem manda no clube é o presidente Osmar Stabile. Os dois gostam do nome do Fernando Diniz. Já tá rolando conversa com o Diniz? Sim. Diretamente com o empresário dele, Juliano Bertolucci, que tem uma relação muito próxima e muito positiva aqui nos bastidores do Corinthians. Então é o seguinte, salário do Diniz não é uma coisa astronômica que o Corinthians pode pagar. Treinador está disponível no mercado. Treinador tem licença para estar na área técnica, já foi campeão da América. Então é tudo útil e agradável. E o próprio Osmar Stabile gosta da forma corajosa com que o Diniz coloca o time em campo. Se vai dar certo ou não, se vai fechar ou não, aí são outros 500. Mas olha, eu tô quase cravando, ainda hoje talvez a gente consiga cravar que o Diniz vai ser o novo treinador. Se subir do telhado, der BO, pô, o Diniz pediu rios de grana, o que não deve acontecer, vamos supor que alguma coisa aconteça. Qual é a carta B? Silvinho. Silvinho, mas está na Albânia, é verdade. O problema do Silvinho é que o Silvinho já manifestou interesse um dia de retornar ao Corinthians para terminar um trabalho que infelizmente não deixaram, pousou uma abelha em mim, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? O Silvinho, ele tem contrato com a seleção da Albânia até o fim de junho. E o Corinthians quer um treinador para agora. O Corinthians quer um treinador para quinta-feira na estreia da Libertadores, já esteja lá prontinho, regularizado, sem estresse. Então a carta A é Diniz. Aí você vai me perguntar, e o Tite? Rola Tite ou não? Tite não. O Tite até está descartado, o Marcelo Paz na área técnica lá, na zona mista da Neoquímica Arena, até brincaram com ele, né? Tá descartado o Tite? Aí ele falou assim, ele tá com um X mais em lápis. Então a gente não pode 100% descartar até pelo nome, repercussão, tamanho, idolatria, tudo isso que envolve o Tite. Mas hoje ele não foi contatado, pelo menos até agora. Emiliano, muita gente tá falando, e o Palilo? Não, descartado também. E o Vojvoda, só para poder fechar, por mais que tenha uma relação muito legal com o Marcelo Paz, é outro treinador que está descartado nesse momento. Então, Renata, acho que até amanhã vai dar para cravar. Se tudo der certo ainda hoje, Fernando Diniz deve acertar com o Corinthians e já na quinta-feira comandar o timão na estreia da Libertadores. Rê? Olha, Capelanes, eu acho super importante que você esteja trazendo detalhes, informações, falando de outros nomes, porque a demissão do Dorival, se não vencesse a partida, era dada como certa, já tinha uma pressão, teve a conversa da organizada, e agora o Dorival não é mais o técnico. O Ronaldo falou sobre o Diniz, o Everton também deu opinião. Sgarbi, o Diniz que você conhece tão bem, é a solução para o Corinthians agora? Eu gosto do nome do Diniz, viu? Na minha opinião, é um bom treinador. Acho muito feio, só para começar, primeiro discurso de Martínez, ali falando o negócio do Dorival. Martínez, pelo amor de Deus, cara, você deu perdido na Venezuela, voltou machucado, sabe? Então, assim, empresário do Coronado também, né? Na minha opinião, postou um negócio super... o tempo diz a verdade. Jogadores que não jogaram bola no Corinthians. Mas não tocaram na bola, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, o Dorival, na minha opinião, o clima realmente não estava bom. A gente não tem, o Ronaldo falou bem, não temos essa Ulisses, no caso. Perdi tá Arboleda, né? Não, tá também. Lamentável a postura do Arboleda, lamentável. Assim, mas lamentável. Só que do Diniz, na minha opinião, é um bom nome. O Diniz, ele chegou no Vasco a curto prazo, deu até um jeito ali no Vasco. Só que o Vasco é um time que não tem a qualidade que o Corinthians tem, com jogadores da defesa principalmente, que conseguem ter essa troca de bola que o Corinthians precisa. E o Gabriel Paulista, um jogador que tem essa característica. O próprio Ramalho, um jogador um pouco mais técnico ali. Então, na minha opinião, o Diniz daria certo por isso. Quem? Assim, dos nomes, não. É um cara que sabe tocar bola. Tem um bom passo, Ronaldo. Sabe tocar bola pro Hugo. Diferente não, mas o Ronaldo é importante. O Hugo... E vai utilizar o Hugo jogando com os pés, vai ser legal. O Ramalho tem uma qualidade no passe, cara. Calma, ele errou 3 bolas, colocou pra fora ontem. Tá bom, mas o Corinthians chegou e meteu as bolas pra fora, o André Ramalho. É um setor defensivo, tá bom. Tô entendendo o que você tá fazendo. Agora que eu entendi o que você tá fazendo. Você tá plantando, você quer que o Ramalho seja o principal jogador da zaga do Corinthians. Você não precisa de ajuda, mas tá todo mundo distorcendo aqui o que você tá falando. Gustavo Henrique tem uma qualidade de passe. Isso, Breno Bidon, André. O Corinthians tem jogadores mais técnicos do que físicos. E quando a gente fala em Fernando Diniz, a gente imagina, dentro de uma expectativa, de que ele possa potencializar alguns talentos. Porque o jeito que o Corinthians está jogando hoje, né? Ontem, por exemplo, foi muito simbólico, né? O Corinthians não jogou absolutamente nada e individualmente muitos jogadores faliram. Eu também acho que o Fernando Diniz, ele tem alguns problemas, né? Especialmente em temperamento. Agora, o Diniz é um cara que com poucos orçamentos, ele conseguiu algumas coisas. Ele foi campeão de uma Libertadores com o Fluminense, de jogadores até mais experientes, em que jogavam dentro da ideia dele. No Vasco, ele chegou numa final de Copa do Brasil. E tem outra coisa, né, gente? Quinta-feira tem Libertadores. O Fernando Diniz mora na Zona Leste de São Paulo. É um cara extremamente atualizado. Ele provavelmente conhece todo o elenco do Corinthians, até porque enfrentou numa final tem 3 meses, e sabe o que fazer com cada jogador. Então, pela necessidade
pela velocidade, eu acho que não tem como fugir do Fernando Diniz. Edu Dracena, qual é a sua opinião sobre o novo comandante corintiano? Se for o Diniz, eu gosto também, Renato. Eu gosto do futebol que ele coloca dentro do campo, mas que, de repente, o Corinthians, como o Chico falou muito bem, tem mais qualidade do que a equipe do Vasco. De repente, ele pegando esse time, ele consiga colocar para jogar, porque tem jogadores tecnicamente bons, e aí você colocando a sua ideia de jogo, aí vai jogador também. Agora, a gente tem que entender que os caras estão fazendo, o que fizeram com o Dorival, não se faz, cara. Porque o que o time jogou ontem, entrou em campo, agora, em menos de um mês, 2 vezes a torcida foi lá para conversar com os jogadores e comissão técnica. Agora, vamos ver agora qual vai ser a responsabilidade chegando um novo treinador. E aí, Marco Aurélio Cunha, é um momento bem instável, bem ruim no Corinthians, por resultados, 9 jogos sem vencer, uma pressão enorme. É uma pena a saída do Dorival, um cara correto, mas o ambiente interno fala muito sobre isso. Eu acho o Fernando Diniz um ótimo técnico a curto prazo. Eu acho que ele regulariza um clube, ele consegue dar padrão de jogo e depois, na minha opinião, por falta de variações de saída de bola, ele acaba se consumindo e criando problemas para a equipe dele. Eu acho que ele tem um futebol vistoso, bonito, de toques, mas às vezes em certas situações precisa ser um pouco diferente disso e aí tenho a impressão que falta essa página no livro dele. Eu adoro o jeito que ele fala, o jeito que ele gosta do futebol, mas acho que ele precisaria mudar um pouco a sua concepção de jogo no que tange a parte defensiva. Mas é bom pro Corinthians ou não, doutor? A curto prazo, eu acabei de dizer, pode ser. A médio prazo, a gente não viu o Fernando Diniz, acho que no São Paulo ele No Fluminense ele ficou, doutor, pode ser, depois o trabalho ruiu. Então, esse é o problema. O trabalho, no fim, vai ruindo por alguma razão. Não sei se é relacionamento, não sei se é a variação de jogo, mas eu queria ver o Fernando Diniz 2, 3 anos em um clube e que se suportasse as crises. Não é o caso do Corinthians. Mas qual treinador que fica 2, 3 anos? Só o Abel. Só o Abel, é isso que eu tô falando. O Voivoda ficou no Fortaleza. Mas o Diniz, ele teve uma passagem até longeva no Fluminense, né? É só você no Fluminense, eu acho que ele teve referências muito positivas. Conseguiu melhorar, ganhar. Quando ele consegue encaixar a maneira dele jogar, os jogadores entendem e esquecem. E tirar os perninhas, tem que tirar os perninhas. O ano passado que ele fez pelo Rayano Vasco, gente. Você é bom, Diniz, você é bom. E agora vamos para o YouTube, antes daquele recadinho, e o Ronaldo vai se manifestar. Minha mãe tá me chamando, ó. Ronaldo. O caminho do Dorival foi finalizado no Corinthians. Os números do Dorival comandando o timão, a trajetória foi começada em abril de 2025 e chegou em abril deste ano. 66 jogos, 26 vitórias, 19 empates, 21 derrotas, um aproveitamento de 49% e 2 títulos Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Capelanes, para você, qual foi o principal motivo da demissão do Dorival? Os resultados, o relacionamento, aquela história do André não ser vendido, a Cida e a pressão. E aí? Moleque. Eu vou trazer, inclusive, uma informação. Jogadores do Corinthians que acompanham a gente, quiser que é mentira, podem ficar à vontade, mas eu sei. E eu vou falar aqui. Vocês vão lembrar que semana passada, lá no CT do Corinthians, antes de acontecer o treinamento, os membros da organizada, depois da derrota para o Fluminense, chegaram lá, nem pediram para bater, já pegaram, já entraram. E não abrem para ver o que acontece. E aí conversaram com o grupo de jogadores, não com as lideranças. Todo mundo reunido. E depois ficaram mais de 1 hora falando com o Dorival. O que aconteceu depois? Quando os organizados saíram do CT, a imprensa estava lá. E aí, o que vocês conversaram? Qual foi a tônica da conversa aí? E aí, eles revelaram que o Dorival ficou incomodado, porque, segundo o Dorival, o elenco é curto, existem muitas carências, e isso não caiu bem para o elenco. Não caiu bem para o elenco. Ontem, inclusive, eu estava na jornada esportiva com o Ronaldo Giovanelli e com o Ulisses Costa, e ficou claro. Eu acho que é um debate muito raso você falar assim, faltou vontade da boleirada. Mas o que os caras fizeram ontem com a camisa do Corinthians é uma vergonha. Chutando bola pra fora de propósito. Pra dar lateral pro Inter. Não tô tirando mérito do Inter, não. Mas ontem a relação ficou muito tensa fora do campo, porque não caiu bem pro elenco. E aí foi apenas um reflexo do que rolou internamente no campo de jogo na partida de ontem. Então acho que o desgaste com o projeto esportivo oferecido, quando o Dorival chega ao Corinthians, tem um projeto esportivo que nunca foi cumprido. Se bem que até o Corinthians conseguiu algumas contratações, mais longe das contratações que o Dorival pensava. Então, faltou elenco,
muitas carências, Dorival estagnou no trabalho e, consequentemente, o grupo de jogadores também não se ajudou. Eu acho que foi um pacote, não é só culpa do Dorival. Tem muita culpa também a diretoria do Corinthians, que infelizmente está omissa, está calada. Ontem foi mais uma vergonha, só para fechar, o Marcelo Paz deixou a imprensa 1 hora esperando, já tinha emitido um comunicado oficial nas redes sociais e apareceu e não respondeu uma pergunta em entrevista coletiva, pô. Era o momento agora de se posicionar e explicar pro torcedor o que tá rolando internamente, mas ficou só no comunicado oficial. Todo mundo tem culpa e o Dorival também tem a dele. E a gente sabe que quando estoura para alguém, estoura sempre pro lado mais fraco, o lado do treinador, Renata. Capela, então aproveitamos para ouvir Marcelo Paz falando sobre Dorival Júnior. A gente traz uma palavra aqui de agradecimento pelo empenho dele, pelos resultados obtidos com os títulos, né, 2 títulos que ficam marcados na história do clube. Porém, nós entendemos, né, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa para o Corinthians. E queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos, derrotas em casa. Tentamos dar o tempo necessário para as correções serem feitas, mas futebol é resultado. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente, ele entendeu, né, a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal, já se via uma ansiedade nos jogadores, né, uma ansiedade nas ações em campo, então é uma questão mesmo emocional de não conseguir realizar o que se treinava, e decisões precisam ser tomadas. Everton Guimarães, eu gostaria que você falasse um pouco desse final melancólico do Dorival Júnior, depois de conquistar uma Copa do Brasil de uma maneira brilhante, superando o Cruzeiro, inclusive, o Vasco do Diniz, e a Supercopa do Brasil, quando muitos acreditavam que o Corinthians não venceria, passou pelo Flamengo. É curioso, hein, Renata? Os 2 títulos aconteceram, mas o Corinthians, de lá para cá, jogando futebol de péssima qualidade, né? Eu venho dizendo isso aqui sistematicamente. Futebol feio, né? Dos times da elite do futebol brasileiro, seguramente, o futebol mais feio jogado. Só que enquanto o futebol era feio, e aqui está falando um resultadista assumido, mas dava resultado, estava tudo bem. Mas quando começa a mostrar que além de um futebol feio, mal jogado, não gera resultado, não segura treinador, não adianta, é resultado que segura treinador. E aí o Dorival é demitido e o Corinthians vem falar em Fernando Diniz. Para deixar o jogo mais bonito. Mas e a eficiência? Eu duvido que a torcida do Corinthians tenha paciência de ver o Hugo Souza saindo ali com marcação em cima, jogando o Corinthians começando a fazer jogada de pé em pé ali. Eu não sei, não é o estilo que o Corinthians joga, não é o estilo que o torcedor do Corinthians gosta. Eu acho que se confirmarem o Fernando Diniz, eu acho que já chega com uma pressão muito maior do que a pressão que o Dorival enfrentava no momento da saída. Acho que será um erro crasso, mais um erro crasso da direção do Corinthians. Eles não sabem, Renato, o tamanho do Corinthians. Eles não sabem, eles não têm a menor ideia do que é o Clube Corinthians para buscar o Fernando Diniz. Olha, eu sinto que o Everton tem uma mágoa do Diniz dessa passagem pelo Cruzeiro. Que raiva é essa? Porque no Cruzeiro era expectativa e não aconteceu. Agora, Chico Garcia, de verdade, quais pontos que você admira no Diniz e que para esse momento tão pressionado, tão complicado do Corinthians, que seria interessante contar? Ele tem, vamos falar do problema primeiro, assim como, falando sério, como o Roger Machado no São Paulo, o Diniz é um cara que ele chega, entre aspas, demitido no Corinthians, porque ele divide opiniões, ele tem muita rejeição e ele só se sustentará dentro de um clima interessante com resultados. Então esse eu acho um problema. Ele já chega com uma carga negativa. Agora, o que eu gosto no Diniz é um cara apaixonado pelo jogo. É um cara em questões táticas e até humanas em relação a atletas, jovens. Ele costuma abraçar os jovens, ele costuma potencializar atletas, ele gosta de estudar o jogo. O Diniz não é mais aquele maluco que faz saidinha meio doido, assim. Ele é um cara hoje muito mais equilibrado. É claro que ele gosta de bola no pé, é claro que ele gosta de sair jogando. Ele transformou o Robert Renan, inclusive, titular no Vasco, por conta da saída de bola. Ele gosta desse tipo de jogo. Mas ele não é mais tão arriscado como ele já fora lá no Audax, quando ele surgiu em 2016. Então eu gosto do Diniz porque ele, essencialmente, é um técnico que provavelmente assistiu todos os jogos da rodada ontem. Ele nunca está fora do futebol, mesmo desempregado. É um cara que estuda o jogo o tempo inteiro. Então ele chega, eu acho que ele já tem até a ideia do que fazer com o time. O Capelanes tem novidades. Capela, é contigo. Opa, Sirene.
Coisa rápida, não, ainda não. É só para avisar. Acabei de receber, vibrou o celular, peguei e olhei. Reunião finalizada entre Giuliano Bertolucci, o staff do Diniz e a diretoria do Corinthians. Expectativa que até o fim da tarde de hoje, pelo menos, a diretoria do Corinthians espera a resposta. Diniz, topou? As nossas condições são essas. Aceita? Aceita. Não aceita? Aí o Diniz é carta fora do baralho e o Silvinho começa a ganhar força por aqui. Repito a informação, reunião finalizada agora entre staff do Diniz e diretoria do Corinthians. Até o fim da tarde de hoje, o Corinthians espera a resposta se Diniz aceita ou não comandar o Corinthians na sequência da temporada. Renata? Rona, vai ter que me aguentar até o final do ano. O Inter demitiu o Dorival Júnior, hein? Tem o segundo turno ainda, hein? Calma, tem muita coisa pra acontecer aí. Mas vai demorar. Eu tô louco pra ver o Diniz falar assim, seus perninha! Eu tô louco pra ouvir você gritar assim. Por enquanto, venha. Fernando Diniz é o plano A do Corinthians para substituir Dorival Júnior. Segundo apurou a ESPN, o GE, o clube definiu o ex-treinador do Vasco como favorito para o cargo. Abriu negociações e as conversas já avançam para que ele assuma a equipe alvinegra nesta semana. Do lado do técnico, já houve aval para os valores apresentados pelo clube na conversa, mas ainda há detalhes contratuais sendo discutidos. A tendência, contudo, é que a negociação avance rápido, como priorizava o Corinthians, para Diniz ser anunciado. Tite, nome histórico do Timão e disponível no mercado, não foi procurado. Como já havia antecipado a reportagem, o nome de Diniz já ganhava força nos bastidores desde a definição da saída de Dorival, após a derrota em casa contra o Internacional. Ele foi definido como uma das poucas opções no mercado por uma fonte. O Corinthians quer resolver a situação de seu treinador o quanto antes. E o William Batista, técnico do Sub-20, que assumiu o time interinamente, já disse que já sabe disso. Se fechar negócio com o Diniz, o treinador já assume o time na quinta-feira, contra o Platense, na Argentina, estreia na Conmebol Libertadores, em jogo que terá transmissão ao vivo da ESPN. Às 21 horas, da quinta-feira. Diniz está livre no mercado desde a demissão do Vasco em fevereiro. Era ele o técnico rival na final da Copa do Brasil em 2025, vencida pelo Corinthians sob o comando de Dorival. Na carreira, Diniz foi jogador do Corinthians entre 1997 e 1998. Já como treinador, teve passagem pela seleção brasileira e foi campeão da Libertadores com o Fluminense em 2023. Os próximos jogos do Corinthians: Platense, dia 9/4, às 21 horas, pela Libertadores. Palmeiras, em casa, no dia 12/4, às 18h30, pelo Brasileirão. E Santa Fé, em casa, dia 15/4, às 21h30, pela Libertadores.